Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma das jornadas mais extraordinárias já contadas. Uma história de opressão, esperança e libertação divina. Vamos mergulhar nos primeiros capítulos do livro de Êxodo para descobrir como nasceu o homem que Deus escolheu para libertar o seu povo, Moisés. O tempo, implacável, havia passado desde os dias de José. A memória daquele hebreu que salvou o Egito da fome se perdeu nas areias do deserto, e um novo faraó subiu ao poder. Ele olhava para os descendentes de Jacó, agora numerosos e fortes, não com admiração, mas com medo, e o medo se transformou em crueldade. O povo que um dia foi honrado como convidado, agora era escravo, forçado a construir cidades grandiosas com o suor de seu rosto e as lágrimas de sua alma. O trabalho era pesado, a vida era amarga, e o som dos chicotes ecoava mais alto que as orações. Mas, enquanto na terra a injustiça parecia reinar, o céu observava. Cada lágrima, cada gemido de dor, chegava aos ouvidos de Deus. E em meio a esse cenário de desespero, o plano da libertação já estava em andamento. Faraó, em sua tentativa de conter o crescimento dos hebreus, ordenou algo terrível, que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. Era uma sentença de morte contra o futuro de uma nação. Nesse exato momento de trevas, uma luz de coragem brilhou no coração de uma mulher chamada Joquebede. Ela deu à luz um menino lindo e, movida pelo amor de mãe, desobedeceu à ordem do rei. Por 3 meses, ela o escondeu. E o choro do bebê era um segredo guardado a 7 chaves. Mas o tempo passou, e ficou impossível mantê-lo seguro em casa. Então, Joquebede fez algo que misturava desespero e uma fé profunda. Ela teceu um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche para que não afundasse, e com o coração apertado, colocou seu precioso filho dentro. Ela não o jogou fora, ela o entregou. Levou o cesto até as margens do rio Nilo e o deixou ali, entre os juncos, confiando-o a um destino que ela não podia controlar. A pequena Miriam, irmã do bebê, ficou de longe, vigiando com os olhos cheios de ansiedade. E foi ali, no mesmo rio que deveria ser o túmulo de tantos meninos hebreus, que Deus operou um milagre. A própria filha de Faraó desceu ao Nilo para se banhar. Ela viu o cesto, mandou sua serva buscá-lo e, ao abri-lo, encontrou um bebê chorando. Seu coração se encheu de compaixão. Este é um dos meninos dos hebreus, ela disse. Naquele momento, a providência divina agiu de forma espetacular. A pequena Miriam corajosamente se aproximou e perguntou: "A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê?" A princesa concordou. E quem Miriam trouxe? A própria Joquebede. Imaginem a cena, a mãe recebendo seu filho de volta, agora com a proteção da casa real e ainda sendo paga para cuidar dele. O menino cresceu e foi levado à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, o futuro libertador de Israel foi criado como um príncipe do Egito, recebendo a melhor educação, aprendendo sobre táticas militares, política e cultura egípcia. Ele tinha tudo, mas algo em seu coração o conectava ao povo sofrido que construía as pirâmides. Os anos passaram, e Moisés se tornou um homem. Certo dia, ele saiu para ver o trabalho de seus irmãos hebreus e testemunhou a brutalidade da escravidão. Ele viu um capataz egípcio espancando um de seus irmãos. Em um impulso de fúria e justiça, Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e enterrou seu corpo na areia. Ele achou que seu ato ficaria em segredo. No dia seguinte, porém, ele viu 2 hebreus brigando e tentou apartar a briga. Mas um deles respondeu com desprezo: "Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio?" Naquele momento, o mundo de Moisés desabou. Seu segredo havia sido descoberto. Quando a notícia chegou a Faraó, ele ordenou a morte de Moisés. O príncipe que agiu por impulso agora era um fugitivo. Moisés fugiu para a terra distante de Midian. Ali, o príncipe do Egito se tornou um ninguém. Sua identidade, seu status, seu poder, tudo foi deixado para trás. Ele se sentou junto a um poço
cansado e sem rumo, quando ajudou as filhas de um sacerdote local, chamado Jetro. Como recompensa, ele foi acolhido na família, casou-se com uma de suas filhas, Zípora, e se tornou um pastor de ovelhas. Por 40 longos anos, a vida de Moisés foi o deserto. O homem que fora educado para governar um império, agora guiava ovelhas sob o sol escaldante. Foi a escola da humildade, um tempo de silêncio e esquecimento, onde Deus estava quebrando seu orgulho e preparando seu coração. Até que um dia, enquanto pastoreava o rebanho perto do Monte Horebe, o monte de Deus, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Moisés viu uma sarça, um arbusto seco do deserto pegando fogo. Mas o incrível não era o fogo, era o fato de que o arbusto ardia intensamente, mas não era consumido pelas chamas. A curiosidade o venceu. Vou chegar mais perto para ver essa coisa impressionante, pensou ele. Quando ele se aproximou, uma voz poderosa e ressoante o chamou de dentro do fogo. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E a voz continuou, não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ali, no meio do nada, Moisés estava na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus então revelou seu plano. Ele disse, eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o seu clamor. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para libertá-lo e levá-lo para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. E agora, eu estou enviando você a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Imaginem o choque de Moisés. Depois de 40 anos no exílio, se sentindo um fracasso, um pastor anônimo, ele recebe a missão mais impossível que se pode imaginar: confrontar o homem mais poderoso do mundo e exigir a libertação de milhões de escravos. A reação de Moisés foi humana e imediata. Quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele se sentia pequeno, incapaz, desqualificado. Mas a resposta de Deus foi a promessa que muda tudo. Eu estarei com você. A questão não era quem Moisés era, mas quem estava com ele. Moisés continuou hesitando. Ele deu desculpas, disse que não sabia falar bem, que tinha a língua pesada. Mas Deus o lembrou. Quem deu boca ao homem? Quem o faz surdo ou mudo? Não sou eu o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você quando falar e lhe direi o que dizer. Naquele dia, o pastor de ovelhas se tornou o profeta da libertação. O fugitivo se tornou o embaixador do céu. A jornada de fé de Moisés estava apenas começando. Ele aprenderia que, quando Deus chama, a nossa incapacidade é o palco perfeito para o seu poder. O deserto se transformou em propósito, e o homem que se achava esquecido se tornou a peça central no maior ato de libertação da história. Essa é a beleza da história de Moisés. Ela nos mostra que Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama. Ele usa pessoas comuns, com medos e fraquezas, para realizar feitos extraordinários. Muito obrigado por assistir e por mergulhar nessa história incrível conosco. Se você foi inspirado por essa mensagem, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Que a paz esteja com todos vocês e até a próxima.